Fala, concurseiro da PRF, professor Geografia, aula essencial para sua preparação. Nós vamos falar aí de distribuição espacial da indústria no Brasil e transporte, uma questão interdisciplinar, uma questão muito boa para sua preparação. E vem estudar no gabaritagelconcursos.com.br, o curso que mais aprovou. Pode perguntar para os aprovados do concurso passado, onde vocês estudaram geopolítica, eles vão falar que é com geografia, te garanto. Bora para a questão. A questão fala de distribuição espacial da indústria no Brasil. Primeiro ponto é saber o que é esse negócio de distribuição espacial. Nada mais é que a localização. Onde se localizam as indústrias no Brasil? Elas são concentradas? Sim. Onde? No Centro-Sul. Mais especificamente, Jean, na região Sudeste. Mais especificamente, no estado de São Paulo. Mais especificamente, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo, famoso ABC paulista. É ali onde você tem a maior concentração. Claro que a espacialização da indústria no território, ela foi acontecendo aos poucos. Então nós temos sim indústrias na região de Curitiba, na região de Belo Horizonte, de Porto Alegre, do trio das capitais nordestinas, Salvador, Recife e Fortaleza. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que é um polo importantíssimo de montagem de equipamento e de dispersão no território brasileiro. Mas a maior concentração é onde tem maior quantidade de grana, consequentemente o maior mercado consumidor e também o maior número de pessoas vivendo ali. Tá, outro ponto importante, você tem que lembrar que a industrialização brasileira ela foi tardia, início do século XX, a partir da substituição das importações. Então nós pegamos o capital excedente do café que a gente tinha ganho e começou a investir em indústria. Tá, Gê, mas por que viramos a chave? Deixamos de investir no café e passamos a investir na indústria. Por conta que a Europa, o nosso principal consumidor de café, estava em guerra, Primeira Guerra Mundial. E logo depois nós tivemos a Bolsa de Valores de Nova York quebrando. Isso impactou diretamente na economia do Brasil. Mas os cafeicultores tinham o quê? Grana. Passaram a investir numa indústria de substituição também das importações que a gente realizava da Europa, que era móveis, roupas. Então, o nosso início se deu pela indústria têxtil, a indústria moveleira também. Tá, mas nós inovamos, criamos as nossas máquinas? Não, era tudo importado. E maquinário que já nem era mais utilizado, tudo arcaico, que não incrementou um processo de industrialização efetivo aqui no Brasil. Tudo bem? Tá, Jean, quando começa esse processo mais intenso da nossa industrialização? Vem cá, guarda isso que é importante. Vargas. O Getúlio Vargas, ele vai investir na indústria de base. E são as estatais. Então, antes era o capital privado que começou a industrialização, agora é o capital estatal. Então se constrói a base para depois pensar em indústrias de bens de produção não duráveis, por exemplo, o automóvel, com um grau de tecnologia mais avançado do que uma indústria têxtil baseada praticamente em tear mecânico que a gente utilizava aqui no Brasil. Então ele investe numa petroquímica, numa siderúrgica e numa mineradora. Eu lembro vocês da Petrobras, lembro vocês da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, e na Vale do Rio Doce, que naquela época era Vale do Rio Doce e hoje é a Vale. Lembro você que essas três empresas foram privatizadas. Somente a Petrobras, ainda o capital é estatal. 51% da Petrobras, 49% está no mercado de ações. Mas quem constrói foi Vargas, quem vende foi Fernando Henrique Cardoso dentro da política neoliberal. Tá, Jean, ele começa a investir nessa base, mas quando começa a chegar indústrias mesmo no Brasil? JK.
JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a abertura do Brasil para a entrada das multinacionais pós Segunda Guerra Mundial. Então, ó, o que o JK faz? Abre geral. Aí vem as montadoras. As montadoras, elas querem onde tem mercado consumidor e mão de obra, principalmente mão de obra barata. Onde nós tínhamos a maior concentração de pessoas? Região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, tinha concentração de capital, concentração de pessoas. Aí o JK vai criar toda uma estrutura de depreciação da área rural e para que essas pessoas viessem morar na cidade, para aumentar o contingente de pessoas ali, transformar o país num país urbano, um país que poderia consumir esses produtos industrializados. Beleza? Aí foram tudo concentrando, mas isso vai mudando no passar do tempo, principalmente na década de 90, quando nós começamos a ter uma desconcentração. Guarda isso que é importante. Desconcentração industrial ou descentralização industrial. Tudo isso foi estimulado pela guerra fiscal. O que é a guerra fiscal, Jean? É quando um Estado ele oferece isenção de impostos, terreno grátis para uma indústria se instalar ali. Então você tinha uma indústria lá em Santo André. Lá em Santo André você tem alta taxação de impostos, é muito caro produzir, você tem sindicato pressionando ali todos os dias. Aí, lá na Bahia, o governo está te oferecendo terreno gratuito, está te oferecendo isenção de IPTU. O que você faz? Tira teu parque industrial ali de Santo André, isso é um exemplo, e vai para o interior da Bahia, porque lá você vai conseguir lucrar mais. O Estado vai criar toda uma infraestrutura para a tua indústria se instalar lá em Vitória da Conquista, por exemplo. Então começou o quê? Uma dispersão, olha outra palavra importante, uma dispersão industrial no território brasileiro. Lembro você também que isso levou a uma desconcentração populacional das grandes metrópoles, principalmente no Sudeste, tá? As pessoas falam assim, poxa, agora tem trabalho, tem qualidade de vida no interior. Então a galera começou a deixar as capitais indo em direção para o interior cresce demais no Brasil. Vamos analisar cada um dos itens, certo e errado, é CESP. O Estado contribuiu para o processo em curso de descentralização da produção industrial no território por meio de políticas de desenvolvimento regional, por exemplo, disponibilizando energia. Isso mesmo, o Estado que vai descentralizar essa produção industrial, criando infraestrutura. Também não adianta somente eu dar isenção de impostos se não tem energia. Então o Estado ele vai criando usinas hidrelétricas no interior, fornecendo toda uma estrutura de logística também. Eu poderia pôr ali estradas, né? Todo arquitetando as redes de comunicação, tanto material como imaterial, é correto. Bora para mais uma. Como consequências do processo de descentralização, os desequilíbrios relativos à concentração de renda em nível regional cederam lugar à integração territorial, eliminando a disparidade. Nossa Senhora, então o que ele está falando ali? Como você tem indústria chegando em outros cantos do Brasil, nós diminuímos a desigualdade social. Né? Nós estamos, agora o território brasileiro ele é integrado. Claro que não, a gente sabe da falta de infraestrutura, né? Toda a questão de transporte precário, o custo Brasil. Ainda você tem uma diferença no que tange o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, absurdo entre as regiões brasileiras. O Norte e Nordeste ainda apresenta os piores indicadores em relação ao Sul e Sudeste. Então, não é porque as indústrias chegaram que melhorou até a questão de renda de algumas cidades que você vai ter aí a diminuição das disparidades regionais. O Brasil é um país desigual. Essa questão está errada. Bora para mais uma. Em conformidade com as
Com a desconcentração industrial, observa-se a ampliação dos mercados por meio do rompimento. Ó, vai marcando as palavras-chave lá na hora para facilitar e você acertar a questão. Com as estruturas agroexportadoras existentes no passado. Tá estranha essa, hein? Ó, deixa o dedão no like, se inscreva no canal. Isso ajuda, fortalece. Você vai continuar estudando para o concurso da PRF, concurso da ABIN, que logo, logo nós vamos ter de novo. Concursos das polícias militares. Então já se inscreva no canal também. Vamos analisar essa questão com calma. Ó. Em conformidade à desconcentração industrial, observa-se a ampliação dos mercados por meio do rompimento com as estruturas agroexportadoras existentes no passado. Então o que ele está falando aqui? O Brasil agora ele está descentralizando a indústria. Então, onde você tinha ali uma estrutura agroexportadora, deixa de ser agroexportadora e agora está sendo industrial. Está acontecendo isso? Então, vamos imaginar o Centro-Oeste. As indústrias estão chegando lá? Estão. Mas é uma indústria, por exemplo, de automóveis, eletrodomésticos, da linha branca? Não. A gente está falando de uma indústria ligada ao agronegócio, a agroindústria. Então, o beneficiamento da soja, transformando em óleo de soja, transformando em ração para gado, milho. Então, você tem o quê? Um casamento. Então, você não tem um rompimento entre as estruturas agroexportadoras do passado com esse processo de industrialização. Então, você também, por exemplo, tem o frigorífico se instalando onde você tem ali uma grande produção da pecuária, como é o caso do Centro-Oeste. Essa questão também está errada. Bora para mais uma, é Gabarita Geo Concursos. Uma das consequências da desconcentração espacial da indústria no Brasil foi a aceleração do crescimento das metrópoles nacionais, o que promoveu invasões urbanas e criação de periferias nas cidades. Então vem cá, uma das consequências da desconcentração espacial foi a aceleração do crescimento das metrópoles. O que eu falei para vocês, pessoal? Que depois que começa esse início da desconcentração, as pessoas falam, lá no interior tem trabalho, lá no interior tem melhor qualidade de vida. O que eu vou fazer? Eu vou morar na cidade do interior. O interior de São Paulo cresce muito por conta dessa desconcentração industrial. Então, o que acontece? Uma desaceleração dessas metrópoles nacionais. Claro, e consequentemente uma diminuição das periferias, de invasões urbanas, mas bem pouco. Você tem problemas urbanos, tá? E a gente não está falando de um êxodo urbano assim absurdo. As pessoas saindo, ou melhor, um êxodo das metrópoles. Não estamos falando de um número estratosférico. Começa a ocorrer uma diminuição da população dessas metrópoles, mas de uma forma bem devagar. Beleza, galera? Essa questão também está errada. Tamo junto. É Gabarita Geo Concursos. Abraço, pessoal.